Essa ótica do momento que a gente está vivendo agora. Eu sei que é um momento, em tese trágico, né, para muitas pessoas, né, tendo quebra da FTX, a queda do mercado mesmo, né, tem muita gente perdendo 80% do capital, e isso é trágico, né, de certa forma, principalmente para aquelas pessoas que não têm um controle de risco adequado, mas também é um dos melhores momentos por outro lado, né, eu sei que você trouxe essa ótica, também acho que a gente podia explorar um pouquinho dessa parte, né, de, poxa, como que esse momento de 2023 pode ser, assim, a primavera, assim, né, depois do inverno. Boa, a primavera árabe, né? Primavera cripto aqui, o da renascença. Cara, o Warren Buffett tem uma frase, eu comecei o meu Minuto Cripto de hoje com essa frase, que abre aspas, nas recessões forjam-se os milionários. Então são nos momentos de crise em que as pessoas ficam milionárias. Basicamente, eu estou falando que no momento que a economia está quebrada, que tudo está reduzindo de tamanho, é o momento que as pessoas vão ficar milionárias. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? É um momento que as pessoas que sabem se posicionar, elas se posicionam muito bem para gerar riqueza. As recessões, elas criam oportunidades geracionais, oportunidades que aparecem de gerações em gerações, para você conseguir construir uma riqueza muito grande, né? Isso daí é uma das lógicas de investimento mais difíceis de entender, que na crise é o melhor momento para se investir. Por que isso? Como eu falei, a mentalidade do investidor mudou muito. Mudou muito no sentido de estar todo mundo muito pessimista agora. Pô, tudo é ruim, a quebra de confiança de cripto, todo mundo, a quebra da FTX, da BlockFi, da Terra, da Alameda, colocaram uma flag, colocaram um carimbo de ruim ali no mercado de cripto. Tá todo mundo saindo do mercado de cripto. Nesse momento, coisas muito boas, de muita qualidade, ficam muito descontadas. Tá? Uma dinâmica que é muito importante a gente entender antes de partir para frente é que os mercados, durante as crises, durante as recessões, eles se consolidam. O que isso daí significa? Um mercado que tem 10 empresas, depois de uma crise, provavelmente ele vai ter 5 empresas. E as empresas que eram líderes antes, elas vão estar muito mais líderes agora. Elas vão estar muito mais fortes. Por que isso? Porque, cara, se você tem um produto muito bom, um produto sustentável, e principalmente a sua empresa ela tem um time de muita capacidade, que está muito bem financiado, você acaba conseguindo capturar os outros players que estão quebrando, que estão mais fragilizados no meio daquele mercado. Essa dinâmica a gente vê bastante na Bolsa. Ano passado, na Bolsa Brasileira, a gente teve muito M&A, a gente teve algumas empresas comprando outras empresas mais fragilizadas, que é basicamente o cara que está mais bem preparado para a crise, ele sai da crise mais forte. Então, quando você vir para o próximo ciclo, esse cara ele tende a ter uma pernada de crescimento, um crescimento muito acima da média do mercado, porque ele está muito mais bem preparado para isso, entendeu? Então, acho que do que eu estou vendo do mercado de cripto agora, vou me restringir ao mercado de cripto, tá? Mas quando a gente pega todos os gestores de ações globais, mais voltados em bolsa americana, eles estão falando, cara, tá no momento de você aproveitar as pechinchas, tá no momento de você chegar na bolsa e ver muita coisa que caiu 70%, que não era para ter caído 60%, que evoluiu pra cacete em termos de produto, que estruturalmente, fundamentalmente está muito melhor. É o momento de você aproveitar essas oportunidades, porque as coisas ruins, elas não vão passar dessa próxima crise e as coisas boas vão sair muito mais forte. Então, o que você faz? Eu tiro as coisas ruins do meu portfólio e eu foco nas coisas boas que vão sair mais forte, né? Então, e isso é uma pergunta que eu tinha, assim, nesse momento que a gente tem 2023, beleza, entendi, vamos ter que pegar coisas que estão descontadas e provavelmente são boas para aumentar o investimento, montar uma posição e que pode explodir ali quando o mercado voltar. Só que nesse momento, assim, o que vocês estão fazendo na Asset, por exemplo? Vocês estão pegando os investimentos que vocês sabem que são bons. Então, por exemplo, as posições que a gente tem na carteira, né? Ethereum, Lido, Bitcoin, Chainlink, enfim, essas posições. E aumentando a mão nelas, ou seja, aumentando a nossa posição, né, em cada uma delas. Sim. E também, por consequência, aumentando a atenção que a gente presta, né? Então, vamos investigar cada uma delas. Ou vocês estão buscando coisas fora do radar, né? Provavelmente, com um novo amadurecimento, em cada ciclo a gente parece que tem uma narrativa, né? Tem a narrativa NFT, narrativa de primeira camada, narrativa de segunda camada, narrativa de oráculos. Vocês buscam coisas que estão fora do radar ou tentam se especializar cada vez mais nas coisas que a gente já sabe que são boas e que agora provavelmente estão mais baratas? Pô, muito bom, cara. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Não vou falar que a gente só faz um, mas se for falar em foco, o nosso foco é sempre no que a gente já conhece, no que a gente já entende versus coisas novas. Isso daqui, inclusive, está escrito literalmente na parede da Mercúrio. Foco no que a gente já investe, no que já entende versus procurar coisas novas.
Um fato muito curioso, a gente sai dessa crise, vamos pensar 1º de janeiro de 2022, 30 de dezembro de 2022. Então, basicamente, do começo ao final do ano, de um dos piores bear markets que a gente já teve na história de cripto. A gente sai no dia 30 de dezembro de 2022 com uma carteira muito mais concentrada do que a gente saiu do que a gente entrou no dia 1º de janeiro de 2022. O que é isso de concentrada? As maiores posições da nossa carteira, elas têm uma alocação maior agora. Então, o ativo que tinha 10% agora tem 15%, o ativo que tinha 20% agora tem 30%. E as posições menores, elas têm menos. Por que isso? Porque, novamente, as teses que a gente tem muita convicção, as teses que são mais certeiras, as empresas que a gente tem aquele selo de qualidade muito mais certeiro, elas estão muito mais baratas. Então, nesse momento, faz muito mais sentido você concentrar seu dinheiro nas melhores ideias, nas boas teses, entendeu? Com o Ether, com o Bitcoin tendo caído de 70%, não faz sentido a gente começar a fazer um monte de aposta e um monte de ativos que a nossa convicção neles são muito menores, entendeu? Ah, porra, mas o ativo caiu 80%. Beleza, o ativo que caiu 80% é um ativo que quando caiu 70%, alguém investiu e perdeu 50% do dinheiro. Entendeu? Então, não é porque caiu 80%, 90% que tudo é um bom investimento. Não é porque valia $100 e agora está valendo 10 que vai voltar a valer $100, entendeu? Se não tiver caso de uso, se não tiver o checklistzinho que a gente fala de análise de empresa, que é o motor de crescimento próprio, que é o escudo para se proteger contra os concorrentes, que é o cérebro de uma equipe boa por trás para fazer crescer, para fazer perpetuar tudo isso que a gente vê em vantagem competitiva, não faz muito sentido estar exposto nesse momento, tá? E aí a questão de novas narrativas, eu acho que até o Igão pode falar um pouquinho melhor disso, que ele acaba ficando mais focado em acabar estudando as coisas novas que pipocam e tudo mais. A gente estuda muito mais para entender para onde que o mercado está caminhando e se tem alguma oportunidade muito clara que não está na nossa cara. Mas foco em quando eu falei, oportunidade muito clara. Tem que ser muito claro. Tem que ser uma tese de alta convicção para valer a pena a gente tirar o dinheiro do Bitcoin, tirar o dinheiro do Ether nesse momento e colocar nessa oportunidade, entendeu? Faz muito mais sentido deixar um negócio que a gente tem uma convicção muito mais clara do que ficar procurando 1 milhão de apostas que podem valorizar alguma coisa, mas a tendência não vale nada, entendeu? E assim, no final de 2021, você parar pra pensar, mais ou menos na metade de 2021 pro final de 2021, onde a gente tinha aqueles preços mais esticados, eu acho que um exercício que a gente tem que fazer é o seguinte, poxa, qual que era a infraestrutura que realmente existia naquela época comparada à infraestrutura que ela existe hoje, né? E qual que é o nosso nível de convicção para esse nível de infraestrutura que está sendo criado? O que eu quero dizer com isso? Cara, lá em 2021, a gente tinha, assim como o Danilo falou, narrativas, e a narrativa que mais tinha espaço em 2021 eram as plataformas contrárias a Ethereum, né, as Ethereum Killers. E elas basicamente ganharam muito espaço, atraíram muito capital, fizeram muito financiamento, atraíram usuários, sejam eles orgânicos ou mercenários, enfim. Mas a questão elas existiam porque existia um ponto de falha, assim, pontos que a Ethereum precisava melhorar, que eram muito claros. Hoje, em janeiro de 2023, a Ethereum, por exemplo, como plataforma de contrato inteligente e como projeto, ela está muito mais desenvolvida do que há 1 ano e meio atrás. Então, assim, o nível de convicção que a gente tem no case, ele é muito maior. Por quê? Porque ao longo desse tempo a gente passou a estudar mais o case, passou a entender o que era ali destrava de valor ou não. Então, por exemplo, março agora a gente tem uns saques na Bitcoin Chain, né? Então a Ether vai poder ser sacado, mas a Ether também vai poder ser depositado com uma flexibilidade. Cara, o que isso pode causar de positivo, o que isso pode causar de negativo? Então, toda análise que a gente faz, a gente tenta desenhar um mapa mental, né? Esse mapa mental ajuda a gente a entender quem são os concorrentes, o que o protocolo, o projeto precisa fazer para poder ganhar espaço, ou até mesmo para poder perder espaço, quais são os riscos. E ao longo do tempo, as posições na carteira que elas foram ficando mais concentradas, isso também aconteceu porque a gente passou a estudar mais esses caras e ver que esses caras, o nível de convicção que a gente tinha neles, mas o nível de convicção de como esses caras vão se encaixar no mercado, ele também aumentou. E aí os cases, assim como a gente tinha falado agora, por exemplo, de Solana, que hoje é uma aposta, o nível de convicção desses caras abaixou e não vale mais a pena a gente ficar acompanhando, gastando nosso tempo, sendo que tem do nosso lado um cara que a gente pode fazer muito mais dinheiro com nível de convicção maior. Só que isso não impede a gente de estudar coisas novas. E qual que é o nosso filtro em relação a isso? Pelo menos o meu particular, assim. Cara, eu vou tentar olhar os projetos que estão nos mesmos setores dos projetos que eu invisto. Entendi. Porque aí eu já tenho experiência naquele setor, então eu consigo analisar com um olhar muito mais treinado, e eu consigo ver se aquele cara não é concorrente de algum projeto que eu estou analisando. E aí, indiretamente, eu estou estudando o projeto que está dentro do portfólio.
Pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo.